Hoje, sábado, dia do Senhor Deus, o Criador de todas as coisas que existem no universo. É dia também de estudar 5 capítulos da Bíblia. Em nossa jornada do ano bíblico de hoje, iniciaremos a leitura de 1 Samuel, capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. O livro de 1 Samuel contém 31 capítulos e 810 versos. Samuel foi o último juiz e um dos profetas mais significativos de Israel. E o livro inicia com o relato de um pedido de uma mãe desesperada para ter um filho e o nascimento de Samuel. 1 Samuel 1, versos 1 a 16. Eucana, seu pai, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. Todos os anos, Eucana ia com a sua família a Siló para adorar ao Senhor no templo. Ele levava sacrifícios e posicionava entre Penina e seus filhos. Contudo, para Ana ele dava a porção dupla, porque ele amava muito a Ana. A sua rival, provavelmente não satisfeita com a predileção de Eucana, provocava Ana excessivamente para a irritar, se valendo de sua esterilidade. E a reação de Ana era chorar e ficar sem comer. Eucana sofria ao ver a tristeza de sua amada e procurava lhe consolar, sendo o melhor marido que se poderia ser. Vimos ontem que Ruth foi louvada como sendo melhor do que 7 filhos. Hoje, Eucana afirma que Ana era melhor do que 10 filhos. E isto significa que, por mais que Penina a provocasse, por mais que não tivesse filhos, Ana era completamente cercada do amor de seu marido. A atitude nobre de Ana em não responder às provocações de Penina já revelava o seu caráter manso e pacífico. Em atitude de humildade, Ana clamou que Deus atendesse ao seu pedido. Ana só no seu coração falava, 1 Samuel 1, verso 13, mas seus lábios se moviam. Aquele quadro de extrema angústia fez com que o sacerdote Eli pensasse que Ana estivesse bêbada. Mas ao perceber que se tratava de uma petição, ao notar a sinceridade de propósito de Ana, Eli a consolou e a despediu com uma bênção. Então Ana voltou a comer e já não estava mais triste. Nem os constantes insultos de Penina poderiam lhe roubar a paz que lhe preencheu o coração. Sabia que dali por diante Deus lhe mudaria a sorte. Porque muito se humilhou, Deus muito a honrou. Nasceu-lhe um filho varão e chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. 1 Samuel 1, verso 20. O cântico de Ana demonstra sua profunda gratidão a Deus e, ao mesmo tempo, revela o seu relacionamento pessoal com o Todo-Poderoso. Exaltando os atos de justiça do Senhor, Ana expressou a sua alegria em ter ele ouvido e atendido o seu clamor. O capítulo 1 também apresenta o contraste, a sabedoria de Ana na educação de Samuel e a negligência de Eli com os seus filhos, a fidelidade e obediência de Samuel e o mau procedimento e rebelião de Ófine e Finéias. Ana instruiu o pequeno Samuel nas Sagradas Escrituras, e não havia um momento sequer desperdiçado em que não ensinasse o menino a temer ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. 1 Samuel 2, verso 23. Em contrapartida, a educação dispensada a Ófine e Finéias acabou por revelar a condescendência de Eli para com os crimes que os seus filhos realizavam, o que custou um trágico fim para esses 2 indivíduos. Notem que tipo de sacerdotes eram eles. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. 1 Samuel 2, verso 12. Eles não faziam caso de Deus e nem tampouco das coisas sagradas. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. 1 Samuel 2, verso 17. Quando Eli finalmente resolveu repreendê-los, seus corações obstinados já haviam decidido de que lado do conflito estavam. Os anos de negligência por parte de Eli refletiram em uma casa desordenada e com filhos iníquos. Ana teve um papel fundamental e decisivo na vida de Samuel. Ela o dirigiu conforme as Escrituras, sob a orientação do próprio Deus, e demonstrou tanto zelo em sua missão de mãe que Deus a abençoou com mais 5 filhos.
1 Samuel 2 terminou com a profecia contra a casa de Eli. O terrível procedimento de seus filhos os levaria à morte e Deus suscitaria outro sacerdote para a sua casa. Naquele tempo, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. 1 Samuel 3, verso 1. Contudo, Deus escolheu uma criança como seu porta-voz. A Bíblia não relata a idade de Samuel, só diz que o Senhor chamou o menino. 1 Samuel 3, verso 4. Ao ouvir chamar o seu nome, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. 1 Samuel 3, verso 7. Por isso, por 3 vezes Deus o chamou e por 3 vezes Samuel prontamente correu a Eli, pensando que este o havia chamado. Na 3ª vez, porém, Eli compreendeu ser o Senhor quem chamava Samuel e orientou o menino como proceder. Então veio o Senhor a Samuel, ou seja, Samuel estava diante de uma visão divina e, como o idoso sacerdote havia orientado, Samuel respondeu: "Fala que teu servo ouve." 1 Samuel 3, verso 10. O Senhor lhe revelou o juízo que sobreviria a Eli e a sua casa, devido à negligência paterna e às abominações cometidas pelos filhos de Eli. O jovem garoto temeu revelar a visão àquele a quem tanto amava. Eli tinha se tornado a sua família desde que sua mãe o havia deixado no templo. Agora lhe era dada a difícil tarefa de declarar a Eli o juízo de Deus. No coração de uma criança, Deus encontrou lugar para se manifestar, ao passo que um sacerdote separado para o serviço de Deus, experiente e profundo conhecedor das Escrituras, não tinha tal privilégio. Eli se acomodou com a sua posição no sacerdócio do Senhor, enquanto Samuel se apresentou como um servo. A palavra que o Senhor havia proferido a Samuel foi cumprida fielmente. Os filisteus pelejaram contra Israel e prevaleceram. Os filhos de Eli foram mortos, e como Israel cometeu sacrilégio de tirar a arca da aliança do templo e levá-la à guerra, pensaram que aqueles objetos lhe concederiam a vitória, de forma que rompeu por todo Israel em grandes brados. 1 Samuel 4, verso 5. Jubilosos cantavam por causa da arca, como se ela fosse algum tipo de amuleto mágico acima da vontade de Deus. De início, aquilo causou espanto a seus inimigos. Os filisteus temeram, dizendo: "Os deuses vieram ao arraial. Ai de nós!" 1 Samuel 4, verso 7. São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de praga no deserto. 1 Samuel 4, verso 8. Os filisteus atribuíram à grandiosidade dos deuses os feitos do Senhor no Egito e em favor de Israel. O que seria de Israel, então, sem a glória do Senhor? Assim como os povos pagãos, aprenderam a confiar mais nas coisas e pessoas do que no próprio Deus. Israel confiava unicamente na arca e foi declarado: "Foi-se a glória do Senhor." 1 Samuel 4, verso 21. Não foi a saída da arca que marcou a saída da glória de Deus do povo de Israel. Foi justamente a ausência da glória de Deus que marcou a saída da arca. E Cabô não era, pois, uma novidade, e sim uma confirmação real da situação de Israel. Um povo sem nenhuma glória. Os filisteus levaram a arca do Senhor direto para o templo de Dagon, sua principal divindade. Chegando pela manhã naquele lugar, os moradores viram o primeiro aviso de Deus. A imagem de Dagon estava caída, prostrada, o rosto em terra diante da arca do Senhor. 1 Samuel 5, verso 3. E, ignorando o que viram, voltaram a colocar a estátua no lugar. Na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava novamente prostrada diante da arca, só que dessa vez, porém, sem a cabeça e sem os braços, restando apenas o tronco da imagem. Ao invés de reconhecerem ser um ato de Deus, tornaram aquele fato uma superstição, de modo que os sacerdotes de Dagon e todos os que entravam no templo não pisavam no limiar de Asdod. 1 Samuel 5, verso 5. 2 avisos foram dados e os 2 avisos foram ignorados. Então
a mão do Senhor castigou duramente as pessoas que moravam em Asdod e os feriu com tumores. 1 Samuel 5, verso 6. Levaram-na, pois, a arca do Senhor a Gate e depois da cidade em cidade. 1 Samuel 5, verso 8. Em Gate, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito terror. 1 Samuel 5, verso 9. Em Ecrom exclamaram, transportaram até nós a arca do Deus de Israel para que ele nos matasse. 1 Samuel 5, verso 10. De cidade em cidade, Deus mostrava o seu poder e deu a se conhecer aquela gente por conta própria, já que Israel havia falhado como seu representante aqui na terra. De forma que, reunindo-se todos os príncipes dos filisteus, chegaram à conclusão de que eles deveriam devolver a arca do Senhor ao seu lugar de origem, pois grande castigo lhes sobreveio, e o clamor de cidade e cidade dos filisteus subiu até o céu. 1 Samuel 5, verso 12. Hoje, a Bíblia se tornou uma arca da aliança, ao lado de deuses erguidos pela idolatria humana. A palavra de Deus é desconsiderada, ou pior ainda, é usada de forma errada, para propósitos errados, por pessoas que andam no erro e ainda têm coragem de dizer que são representantes de Deus aqui na terra. E de forma proposital, as verdades do Senhor são lançadas por terra. Na Bíblia, Deus mostra a sua glória. Seu conteúdo não foi deixado a nós apenas como um amuleto para ser deixado aberto numa estante ou na cabeceira de uma cama, no Salmo 91, ou como objeto de decoração, nem tampouco como um best-seller sagrado, ou ainda um livro comum para ser interpretado de acordo com os nossos interesses egoístas. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz do Criador, é um alimento diário, é fonte de vida e verdade para todos aqueles que humildemente buscam se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. Eu espero em Deus que você use a Bíblia para se aproximar de Deus, para ter o conhecimento devido de Deus e para que Deus lhe dê força, coragem e ousadia para aplicar tudo aquilo que você está aprendendo com o estudo da Palavra de Deus em sua vida. Tenha um sábado muito feliz e muito abençoado!